Olá, mais um Cátedra Social na sua TV RVC, canal 8 da NET, Unifunvic, marcando presença aqui com o podcast Cátedra Social. Simone Braça aqui vos fala e eu estou aqui com uma convidada ilustre, a querida e tão amada em nossa cidade, em nosso município, Pindamonhangaba, que é a nossa gestora, secretária de Assistência Social, Andréia Barreto. E hoje está com um tema aqui fortíssimo. E olha, vamos balançar aqui porque tem algumas polêmicas, né? Mas a gente precisa trazer esse tema porque é um tema que nacionalmente ele tem causado muitos problemas, muitos questionamentos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, né, Andréia? Isso. Então, Andréia, querida, vamos lá ao nosso bate-papo. Pode cumprimentar aí a nossa galera aí que está nos ouvindo. Tá, boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada por estar nesse momento aqui e poder, junto com a Simone Braça aqui, esclarecer alguns pontos, né, voltados à população e à pessoa em situação de rua. Vamos lá. Primeira pergunta aí para trazer e tirar essa questão dessas dúvidas. Muitas pessoas nessa nomenclatura, Andréia, eu também já tive dúvida, tá? Por isso eu faço essa pergunta. Esclareça para os ouvintes se existe uma diferença no termo população em situação de rua e população de rua. Essa nomenclatura importa na política pública? Sim, não só na política pública, mas quando a gente menciona a pessoa em situação de rua, a gente está falando de um caráter transitório, né? De uma pessoa que está provisoriamente ou por uma questão alheia à vontade dela em situação de rua. Quando a gente fala morador de rua, pessoa de rua, população de rua, a gente já está estigmatizando, dizendo que ela pertence àquele cenário de miserabilidade e que a situação não pode ser revista e está posta. Então entra como um preconceito mesmo. Entendi, legal. Então agora você já sabe que existe uma diferença. População em situação de rua e população de rua. Vamos lá, André. Primeira pergunta aí, já entrando mesmo nessa situação, nessa questão. Quantas pessoas estão em situação de rua hoje em nosso município, aqui no Pindamonhangaba, e quantas eram há 2 anos atrás? Você tem 1 ano e meio de governo, né, na sua gestão. Então, há 2 anos atrás, como estava essa situação e como hoje ela está diminuindo, está subindo, está descendo? Como é que está a situação hoje? Em 2 anos atrás, nós tivemos aí não vamos ter um número exato, mas uma estimativa em porcentagem. Houve um aumento de 57% de pessoas em situação de rua. Isso se deu ao agravamento do pós-pandemia. Então, a gente entrou numa situação socioeconômica delicada, uma vulnerabilidade aumentou, né? O desemprego, a questão habitacional, que aumentou esse índice. Em 2025, assumindo a gestão, nós implantamos o programa Novo Rumo. Quando nós assumimos o programa Novo Rumo, a gente tinha cerca de 94 pessoas em situação de rua, né? E você fez parte desse, né, por meio dos conselhos, enfim, da secretaria, você viu a demanda que nós tínhamos ali na região central, nas praças públicas. Hoje, nós podemos dizer que houve-se uma redução, mas ainda é uma tendência esse crescimento, dada essa vulnerabilidade econômica que a gente vem vivenciando, né? Hoje em Pindamonhangaba, a gente está, na data de hoje, a gente tem uma estimativa de 64 pessoas em situação ou saída de rua. Então, o que quer dizer isso? Eu tô sinalizando para vocês pessoas que estão na casa de passagem, que estão pernotando no SOS, que estão no alojamento emergencial de inverno, que ocorre entre junho e agosto, e os migrantes também, que a gente vai contabilizando, que eles que perpassam aqui
pelo município e não ficam, né? Eles acabam só ou pernotando ou passando, tipo trecheiros que a gente fala. E é um nome considerável, né? Isso, sim, deu assim, Deu, ainda trouxe um impacto, né? Isso, Esse trouxe indicador. impacto. O programa Novo Rumo, ele é uma ação rápida, assim, uma ação prática para reverter aquele quadro instalado nos últimos anos. E precisa ter uma equipe boa de abordagem para isso, né? E a gente parabeniza aí também por essa equipe, né, de abordagem, pessoas qualificadas e principalmente humanizadas, né? Bom, uma outra pergunta, Andréia, qual o perfil? Né? A gente vê algumas situações e a gente percebe o perfil dessas pessoas, idade, gênero, raça, o tempo de rua, você consegue ter esses dados? E qual o motivo dessa rualização? Não sei se esse termo, rualização, está adequado. Dentro desse diagnóstico, você consegue mostrar algo que o senso comum não vê? O diagnóstico ele tem essa prerrogativa de estar trabalhando com uma equipe de um olhar técnico, né? Então hoje, assim, predominantemente, né, eu vou tentar responder conforme você foi perguntando. Predominantemente, nós temos aí o sexo masculino, né? A idade varia entre 20 e 50, 52 anos, mas também estamos tendo aí situações entre idosos, né? Que estão também chegando nessa condição, a gente vem abordando lamentavelmente, né? E aí o que envolve essa condição, né, dessa população, enfim, dessas pessoas irem para uma condição de situação de rua, conflito familiar, rompimento de vínculo, né? O uso abusivo de substâncias psicoativas, o desemprego e a falta de moradia. Então, quando a gente fala do senso comum, a gente tem aquele olhar onde as pessoas falam assim, vadiagem, tá na rua porque não quer trabalhar. E já quando a gente tem uma equipe especializada, ele consegue ampliar esse olhar, é um dever, né? Ter esse olhar crítico e ir além do que está posto, né? Então, assim, estar em situação de rua já é uma violação de direito. Quando eu tenho uma abordagem que não favoreça a saída dessa pessoa em situação de rua, eu estou violando novamente. Então eu falo que o diagnóstico e a equipe especializada para conduzir essa situação é necessário, né? Sim, e ainda faço uma reflexão aqui, né? Eu sei que nós, seres humanos, nós temos uma tendência a ser muito, ficar do lado de cá naquele julgamento, né? E o julgamento é muito perigoso. Então eu cancelaria qualquer pessoa que tivesse esse pré-julgamento, esse preconceito de uma pessoa, porque eu não consigo nem imaginar a pessoa estar ali porque ela quer. Eu não consigo, né, imaginar. Então as pessoas são desumanas ao ponto de fazer esse pré-julgamento, né? Mas segura aí que eu tenho outra pergunta aqui que vai te esquentar aí, ó. André, qual o orçamento hoje da pasta, e aí a gente vai falar aí de recursos, né? Que você, com toda essa propriedade que você me respondeu essas perguntas anteriores, então, você como gestora, qual o orçamento da pasta hoje para a população de rua, né? Quanto é de recurso próprio, né? Quanto é confessionamento e Estado federal? O que você tem aí para você trabalhar em cima disso? Vou falar num geral. Eu não posso passar para essa pergunta sem responder a anterior. 60%, isso é dados estatísticos, das pessoas que estão em situação de rua não gostariam de estar. Desde que sejam propostas para ela moradia e empregabilidade. Sim, tá? Isso aí. Então, agora, indo para o orçamento, hoje o investimento está em torno de 1.050.000. E aí a maior parte se dá do Tesouro Municipal. E os cofinanciamentos, e aí complementa o Estado, Federal. Então,
é um serviço que está dentro da média e alta complexidade da proteção social especial. E a gente consegue esse cofinanciamento, mas ainda não é o suficiente para ampliação de outras ações que todo gestor quer implementar, né? A gente tem serviços, Pindamonhangaba tem uma gestão humanizada, tem políticas públicas voltadas à população em situação de rua, porém, nós, enquanto gestor, tem que sempre estar ampliando e melhorando essa oferta. A gente tem a oportunidade de visitar algumas cidades, né? Não somente aqui do Vale do Paraíba, mas também de outras metrópoles, né? Claro que eu jamais vou comparar Pindamonhangaba ou as regiões aqui do Vale do Paraíba, Vale Histórico, com uma metrópole, tipo Rio e São Paulo. Mas a gente que roda também Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, vai no Rio de Janeiro, a gente, pelo nosso trabalho sacerdotal, a gente roda muito aí esse país, mas a gente, em contexto, né, de cidades pequenas, no porte de Pinda, ou um pouco menor, até um pouco maior, eu vejo essa diferença, esse olhar humanizado que Pinda tem, né, com relação à população em situação de rua. É um investimento que tem sido visível, né, até em algumas cidades próximas que a nossa. Vamos lá, Andréia. Bom, de acordo com o artigo 203 da Constituição, né, ela diz que a assistência será prestada a quem nela necessitar. A quem dela necessitar. Ok. Hoje, quem mais necessita, aí eu falo não somente de Pinda, mas aí eu falo de uma forma nacional, estadual, porque a Constituição ela é federal, né? Então, hoje, quem mais necessita está dormindo no papelão. E a pergunta que não quer calar é: o que nós, o Brasil, o Estado, e aí trazemos agora essa responsabilidade, porque a gente tem que pensar aqui no nosso umbigo, né? Na nossa casa. Não vamos falar nem tirar pedra no telhado dos outros, né? O que nós estamos fazendo? Você já falou de alguns programas aí, né? Então, fala o que a gente tem de resultado, de impacto. Então, quando nós falamos em pessoas e indivíduos, a gente precisa respeitar a vontade dele, né? E a assistência tem que ficar clara, quem dela necessitar. De fato, quando se trata de pessoa em situação de rua, a gente obviamente já deduz que é que mais necessita, sim. Então, o que a gente tem que pensar? Ofertas. Então, hoje, Pinda, né, a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Assistência, a gente tem a Casa de Passagem, nós temos parcerias com o SOS, que é justamente para contemplar o pernoite quando foge do alojamento emergencial. O alojamento emergencial que a gente identificou o ano passado, de que ele era um caminho para que a gente conseguisse acessar essa pessoa em situação de rua, para depois migrar, que a gente fala, né, para a Casa de Passagem, e assim a gente dá continuidade no acompanhamento. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que a assistência não é obrigatória. Então eu preciso recorrentemente estar atuando e sensibilizando aquela pessoa. E vai muito além, ela não quer. Não é ela não quer, ela tem feridos, ela tem vínculos rompidos, ela tem uma história que muitas vezes a gente demora para acessar. Então eu sempre falo que Pinda, às vezes a população, obviamente, ela quer uma resposta rápida, mas nós estamos conseguindo, por meio de reportagem, de esclarecimento como este aqui hoje, fazer com que a população também entenda essa sensibilização, a importância dessa sensibilização e do tempo para a pessoa sair. É isso aí. Bom, embora, né, Andréia, eu não sei se é um paradoxo, eu não sei se é uma... como que a gente vê, diante dessa sua resposta, né, o Supremo Tribunal Federal, na sua DTPF 976, ele proibiu a remoção, né, forçada e apreensão desses pertences. Então, você já respondeu, quase que respondeu aí, mas a gente consegue ainda
ouvir essa pressão Sim. da população, né? Me explica como é que fica essa situação aí. O STF nada mais fez do que coibir uma remoção involuntária e garantir um atendimento humanizado, um acolhimento humanizado. Foi isso. Na prática, o STF fez isso. Para que ele tivesse o resultado, ele precisou em forma de lei, infelizmente, por conta que algumas situações em grandes cidades, capitais, estava havendo, né, essa disseminação, essa questão de uma higienização, né? E isso não é legal, né? Isso é ferir direito. Então, eu vejo, assim, de forma positiva essa remoção involuntária, mas também eu acho que nós, gestores, precisamos, dentro do nosso município, dentro do nosso território, identificar até onde é uma pessoa em vulnerabilidade, querendo permanecer ainda por um tempo na rua, por algumas questões alheias à vontade, ou ao entendimento técnico, ou enfim. E aqueles que estão na rua com uma situação já delituosa. Então eu vejo que esta balança ela precisa ser identificada pelos técnicos especializados e informar a promotoria, que é o que Pinda fez. Né? Pinda, a gente provou, né, em determinados momentos para a justiça que não fazia sentido, né, permanecer algumas pessoas embaixo do viaduto, independente da vontade, porque estavam utilizando daquele espaço para outros fins que não moradia, enfim, provisória, que nem podemos chamar de moradia, né? E ainda tem que fazer aquele equilíbrio também com o Sim. GCM, né? Então, aí houve até, quando implantou, né, o novo rumo, foi essa integração de serviços públicos, saúde, assistência e GCM. E aí houve, obviamente, um debate muito grande, enfim, uma repulsa muito grande no início, e depois as pessoas foram entendendo. A GCM, ela vem como um aporte para resguardar, e até outros municípios vêm utilizando. É diferente da GCM abordar, não, ela está ali para garantir a nossa segurança de técnico. Por quê? Nem todas as pessoas em situação de rua, como eu disse, é uma pessoa que realmente está em vulnerabilidade, que é a oferta. Muitas vezes estão portando arma branca, arma de fogo. Graças a Deus, Pinda, foram casos isolados, mas a gente não pode colocar em risco, né? Já tive situações de técnicos não poder mais circular na região por ameaça. Então, nós precisamos também não romantizar a pessoa em situação de rua. A gente precisa ter um olhar crítico, e eu falo que isso vem de uma equipe capacitada para identificar e sinalizar. Aqui, assistência social não chega, é segurança pública. E aí, Andréia, finalizando aí essa pauta, eu vou passar para uma outra. Eu gostaria que você como uma pessoa que eu sei que também, além de ser uma profissional bem qualificada, técnica, você é uma pessoa bem religiosa. E dentro aí dessa sua religiosidade, eu não gosto dessa palavra religiosidade, eu gosto da sua intimidade com Deus, né? O seu caminhar pautado nos evangelhos. A gente percebe que muitas pessoas têm a caridade, né? Uhum. Esse amor de distribuir aquelas sopas, alimentos, de dar, ofertar, né? Aquela esmola, aquele dinheiro e tudo. Como é que você vê essa situação? O que você aconselha, na verdade? Observando, né, Sim, os dois conceitos aí. Eu acho importantíssimo, eu acho que a igreja como toda ela é muito forte, né? Isso é de séculos passados, inclusive o serviço social no passado tinha, né, essa raiz aí, enfim, né, a gente tem esse vínculo. Só que hoje, né, eu falo, a política, né, a gente avançou, graças a Deus. Então hoje a política ela é uma garantia de direito, então não é um favor, né? E às vezes, muitas vezes a ação, né, de alguma igreja, e eu falo num todo de alguns cristãos, é pontual, é fazer a oferta naquele dia, naquele frio, e acabou. E aí eu tento trazer esse olhar de que dê a sopa, né, se for o caso, dê o cobertor, mas também falo, olha,
tem o serviço da assistência social, fica na rua tal, tem um alojamento. Então, é porque quando você só faz a oferta, o olhar que eu tenho enquanto gestora e técnica que sou também, né, é de que você potencialize e você reforça que é aquilo que ele merece, o cobertor que eu estou doando e a sopa que eu estou dando. E aí, quando eu faço essa oferta, mas eu também, em comunhão, falo assim, olha, conheço o serviço da secretaria, você não precisa estar nessa situação. Mas eu vejo como uma força porque a intimidade com Deus ela é individual, né? E aí, né, talvez nessa sopa é esse irmão que vai conseguir, esse cristão que vai conseguir trazer ele para um serviço de garantia de direito. Legal. Vamos lá, Andréa, vamos pular um pouquinho desse assunto aí, vamos para outra que é muito, muito importante também, né? Como está a questão da rede de proteção hoje da criança e adolescente? Sim, a rede de proteção da criança e do adolescente de Pindamonhangaba é um segmento extremamente importante, né, como tantos outros, mas eu falo porque a criança e o adolescente é o nosso futuro, né? Então, se a gente educar, resguardar, garantir o direito deles, possivelmente se tornarão bons cidadãos, né? E a gente vai poder cruzar com eles aí na nossa melhor idade. Pinda, eu acho que é uma rede muito forte, com atores sociais muito empenhados, né? A gente tem aí o CMDCA, temos os conselhos tutelares, 2 conselhos tutelares, né? Sim. Acolhimento institucional para criança e adolescente. Então, nós temos o PET, o Programa de Combate, né, de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, Pinda tem um olhar atento para esse segmento e eu fico muito feliz. E, obviamente, que a gente quer sempre melhorar, né? Então, eu acho que com os planos aí que a gente vem construindo decenais, tanto para as medidas socioeducativas como para a primeira infância, isso vai trazer as demais políticas setoriais para esse debate e a gente vai conseguir ter essa corresponsabilidade nessa melhoria de oferta. Legal. E essas crianças e adolescentes têm famílias, Sim. né? Quais os programas de apoio para as famílias em vulnerabilidade social hoje, né, em Pindamonhangaba? Tá. A gente tem diversos programas, mas eu ficaria de apresentar a porta de entrada que eu acho que a maioria dos nossos munícipes conhecem, né? E que eu acho que nossos telespectadores aqui pode disseminar, que são os CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS, ele tem como princípio, ele é a porta de entrada e a prevenção, né? Então, através dos CRAS, ali vai ser identificada a vulnerabilidade que aquela família ou pessoa está vivenciando e será direcionado para os benefícios eventuais, né? Lembrando que sempre que ele chegar até o CRAS, possivelmente ele vai ser direcionado a um cadastro único, porque para ter acesso a programas federais, estaduais e municipais, há necessidade de um cadastro único atualizado. E ali a gente tem diversos programas, como Bolsa Família, o BPC, né, onde ele consegue ser inserido para ter acesso, se ele for, de fato, elegível para esses programas, né? Tem o Viva Leite, então assim, eu poderia discorrer aqui, depende muito da situação em que o munícipe se encontra no ato do atendimento, mas o CRAS seria aí essa porta de entrada. E o CREAS já é mais delicado, também tem a demanda espontânea, será atendido, né, e encaminhado, mas o CREAS ele já é um centro de referência especializado em assistência social. Ali a gente já trabalha um pouco mais a violação de direitos. Isso eu ia perguntar, porque recentemente eu andei acompanhando nas redes sociais da Prefeitura e do Vale, e se fizeram esse tipo de capacitação é porque existe uma dúvida em vários munícipes, até na equipe, né, de forma assim, generalizada, de profissionais da própria rede, que às vezes confunde quem é quem, qual é o papel do CRAS, qual é o papel do CREAS, quando eu vou direcionar alguma situação, eu vou direcionar para onde, né? Então, dá para você rapidinho falar sobre a diferença entre o CREAS e o CRAS. O CRAS,
a grosso modo, né, até porque o nosso tempo é curto, a gente vai trabalhar tudo referente à prevenção. Então tem grupos de fortalecimento o CRAS, grupos de fortalecimento de vínculo, né, as condicionalidades voltadas ao programa Bolsa Família, tem os grupos dentro dos CRAS. O CREAS, ele já recebe uma demanda um pouco mais delicada, né? Violência doméstica intrafamiliar, violência contra criança, contra idoso. Que é o média, alta complexidade. Média alta, né? Então eu tenho lá a média, que tá o CREAS, e a alta, onde são os acolhimentos institucionais, a casa de passagem, né? Que vai trabalhar essa questão do acolhimento. Então já são situações que já houve um rompimento de vínculo, né? E o CRAS, ele vem para tentar fazer um trabalho que não chega ao CREAS, em via de regra é isso. Então ele trabalha para que não se chegue ao CREAS. Porque quando chega ao CREAS, não é que o CRAS falhou, mas de alguma forma a demanda não foi suprida na básica e precisou ir para especial. Entendi. Bom, finalizando o nosso bate-papo aí, o nosso podcast de Cátedra Social, eu gostaria que todo o corpo docente, o discente também, toda a população aqui de Pindamonhangaba, a região, o estado, aonde esse programa chegar, que eu tenho certeza que vai alcançar a muitos, e são questões, são situações que a assistência social, né, André, a Secretaria de Assistência Social, eu digo que é um coração de mãe, né? Mas não olhando por essa questão de favor, mas que é de direito, né? Então, Andréia, com relação a isso, você sendo essa mãezona aí, se você, a pergunta que vai te deixar aí, você precisa de muita sabedoria, porque uma mãe, ela que faz a administração financeira da sua casa, né, do seu lar. Sim. São o pai e a mãe, né? Mas a mãe é que mais está ali contando centavos, segura, né? Se a senhora tivesse o dobro do orçamento hoje na sua pasta, onde investiria cada real para tirar gente da rua de forma permanente, essas famílias, essas crianças, esses adolescentes, esses idosos, essa mulher vítima de violência, de uma forma geral e bem resumida? É implementar os serviços que já tem, fortalecer as parcerias, né? Porque nós temos aí uma Secretaria da Mulher, mas dentro da assistência eu olharia com muito cuidado a oferta para a pessoa em situação de rua como um serviço 24 horas, não só no inverno, porque a gente tem um tempo, né, a gente encerra as abordagens, então identificar, eu espero não precisar, né, que agora a gente consiga alinhar e diminuir essa oferta, mas é um serviço, né, o Centro Pop, ele não trabalha 24 horas, eu tive me aprofundando, mas ele é um serviço que dá um braço para trabalhar essa população. Então, ter algo nesse sentido que possa abarcar não só o inverno, mas no decorrer do ano. A população, né, eu falo que a pessoa idosa, eu tenho uma preocupação grande em relação ao Centro-Dia do Idoso. Porque o Centro-Dia do Idoso, ele é uma potência para que a gente não chegue ao acolhimento institucional para idoso, né, para as instituições de longa permanência. A gente pode fazer um paralelo com relação à questão da criança e do adolescente, né? Que a gente trabalha, o nosso sonho é que não tenha os contraturnos, as OSCs de contraturno, para que não chegue essa criança a ser institucionalizada. Hoje a gente vê esse quadro com os idosos no país. Exatamente. Então eu queria mais OSCs trabalhando esse contraturno com o idoso. Eu queria um Centro-Dia do Idoso que pudesse abarcar a demanda reprimida que hoje a Secretaria tem, esse indicador, né? Então, assim, dinheiro, se eu conseguisse, né, dobrar o orçamento, se eu tivesse hoje condições, com certeza, né, tanto eu, secretária, gestora da pasta, como o nosso prefeito Ricardo, ele apoiaria essa decisão. É isso aí, bate-papo legal, Cátedra Social arrasando hoje com a nossa secretária de Assistência Social, Andréa Barreto, aqui no município de Pindamonhangaba. Está de parabéns, está mandando bem, está fazendo a tarefa direitinho, o nosso prefeito Ricardo Piorino aí,
Parabéns a toda a equipe, né, da assistência Sim, social, toda a equipe aí, as outras secretarias, porque não trabalha Não. uma secretaria só em conjunto, assistência, saúde, educação, porque é a mesma criança, é a mesma mulher, é o mesmo pai, e enfim. Então, Deus abençoe a todos nós. André, muito obrigado por ter atendido aí ao nosso convite. Para nós é uma honra e espero trazer toda a sua equipe aqui durante aí esse ano e o posterior também. Continue desenvolvendo esse trabalho maravilhoso como uma pessoa humana e técnica e profissional que você é. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo Cátedra Social.